Apesar dos militares terem liderado o movimento, quem assumiu a presidência foi o presidente da Câmara, o deputado Ranieri Mazzilli, que, na verdade, exercia uma função decorativa, porque quem mandava mesmo eram os militares. Por outro lado, o presidente João Goulart não opôs resistência e se autoexilou no Uruguai. O clima ficou tenso por aqui. E 9 dias depois do golpe, os militares impõem à nação o Ato Institucional número 1. Ato institucional era uma norma feita pelas autoridades militares que governavam o país e estava acima das outras leis e da Constituição. E o que significou esse ato? Significou que todo o poder passava para as mãos das Forças Armadas. Foram suspensas as garantias constitucionais e uma forte repressão tomou conta do país. Organizações e lideranças consideradas subversivas foram perseguidas e reprimidas. 2 dias depois de promulgado o AI-1, a junta militar que governava o Brasil impõe ao Congresso a nomeação do Marechal Castelo Branco como novo presidente do país. Apesar de os militares terem assumido o poder, eles não pensavam todos iguais. 2 grupos disputavam os rumos da chamada Revolução. Os moderados, com aspirações liberais, e os da chamada linha dura, que queriam endurecer cada vez mais o regime. É neste clima que se desenrola o governo do Marechal Castelo Branco. Com as eleições de 1965, o governo militar tem uma grande surpresa. A oposição vence as eleições em estados importantes como Minas e Guanabara. A intenção das autoridades militares de controlar a sociedade levou a novas medidas autoritárias. Nos anos seguintes, os partidos políticos existentes desde 1945 foram dissolvidos e substituídos por 2 partidos: a Aliança Renovadora Nacional, a Arena, que apoiava o regime militar, e o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, de oposição. Uma nova Constituição, promulgada em 1967, centralizou ainda mais o poder na mão das autoridades militares. Muitos cidadãos tiveram seus direitos políticos cassados e a população foi impedida de eleger os governadores estaduais. Aí você vira e pergunta: mas ninguém fez nada contra tudo isso? Ficou todo mundo de bico calado? Bem, até esse momento, os militares tinham muitos aliados civis. Eles realmente acreditavam que os militares ficariam pouco tempo no poder. Mas os fatos indicavam que isto não iria acontecer. Por isso, alguns órgãos de imprensa começaram finalmente a denunciar as perseguições e violências do regime. Mas, aos poucos, esses jornais também começaram a ser censurados. Mas não eram só as leis e a política que viviam grandes transformações com o golpe militar. A economia também se modificava. Combater a inflação e recuperar a confiança dos investidores estrangeiros eram prioridades. Mas afinal, o que é que o governo militar fez para conseguir esses objetivos? Eles criaram ainda em 64 o Plano de Ação Econômica do Governo, o PAEG, sob responsabilidade dos ministros do Planejamento, Roberto Campos, e da Fazenda, Otávio Gouveia de Bulhões. Basicamente, o plano queria consertar as finanças públicas, incentivar as exportações e a vinda de capitais estrangeiros. O PAEG conseguiu seus objetivos. O déficit público foi reduzido a 1,6% do PIB em 1965. A forte inflação de 1964 tendeu a cair e o PIB voltou a crescer em 1966. Para levar à frente o plano, o governo militar contou com a ajuda dos dólares emprestados junto ao governo norte-americano. Quem saiu perdendo com o PAEG foram os trabalhadores, que tiveram os salários comprimidos por reajustes inferiores à inflação. Foram tomadas medidas destinadas a impedir greves e a facilitar a rotatividade da mão de obra, beneficiando os patrões. Foi criado em 1966 o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Esta era a situação dos trabalhadores quando o general Costa e Silva tornou-se o segundo presidente do período militar. Pois é. Veja como são as coisas. Os militares assumiram o poder dizendo que ia ficar um curto período, só para colocar a ordem na casa.
E já faziam seu segundo presidente. É claro que a sociedade começou a reagir, e o estopim dessa reação foi a morte do estudante Edson Luiz pela polícia. Essa morte acabou gerando a maior mobilização popular que se tem notícia contra o regime militar. Revoltadas, milhares de pessoas saíram às ruas do Rio para protestar. Conhecida como Passeata dos 100 Mil, a manifestação reuniu pela primeira vez freiras, padres, professores, políticos e até mães de classe média. O governo começou a se sentir cada vez mais pressionado. A pressão contra o governo militar também aumentou no Congresso, onde a oposição do MDB passou a ser mais agressiva. A gota d'água viria com um discurso do deputado carioca Márcio Moreira Alves, pregando o boicote popular ao desfile de 7 de setembro. O governo exigiu que o Congresso punisse o deputado, mas o parlamento não concordou. Pronto, era o que faltava para o governo militar fechar o regime de vez. Pressionado, o governo militar não pensou duas vezes. No dia 13 de dezembro de 1968, o ministro da Justiça, Luiz Antônio da Gama e Silva, anuncia para todo o país, numa cadeia de rádio e TV, o ato institucional número 5, o AI-5. O AI-5 deu poderes ao presidente da República para fechar o Congresso Nacional e outros órgãos legislativos, além de intervir nos estados e municípios. O presidente podia cassar mandatos de senadores, deputados, vereadores e suspender os direitos políticos de qualquer cidadão. Foi o ato mais autoritário editado durante o regime militar e só foi revogado 10 anos depois. Depois de promulgado o AI-5, ficou claro para todo mundo que o regime militar não estava para brincadeira. Iniciavam-se, então, os anos de chumbo do regime militar. Mas esse é um assunto para a nossa próxima aula, porque também ninguém é de ferro. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, a gente conheceu como eram as forças políticas e sociais que atuavam no Brasil durante o fechamento do regime na década de 60. Você viu como foi a renúncia de Jânio Quadros e o curto período parlamentarista do país durante o governo João Goulart. Você conheceu ainda as reformas de base propostas por Jango, o golpe dos militares e o papel dos atos institucionais sobre a ordem constitucional. Você se lembra da música que nós ouvimos no começo dessa teleaula? A da vassourinha do presidente Jânio Quadros? Pois é, se aquela marca o início dos anos 60, essa aqui marca o início dos anos 70. Como foi esse período e o que ele significou para a história do Brasil é o tema do nosso próximo encontro. Compareça. Até lá!